dos becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540, Jockey Clube, 3671-1508. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Coopervap oferece para você. E aqui no Hipermercado Coopervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias. É no Açougue Coopervap. Melhor atendimento e menor preço. Brasileiros vão às urnas no domingo de eleições em todo o país. Veja os resultados para a disputa à presidência da República, que terá segundo turno entre Bolsonaro, do PSL, e Haddad, do PT. Em Minas, Romeu Zema surpreende, desbanca Pimentel e vai para o segundo turno com Anastasia. Veja as votações para o Senado e a Câmara dos Deputados. Paracatuenses encaram longas filas nas primeiras horas de votação e biometria responsável por parte do atraso. PM realiza esquema reforçado de segurança no domingo de eleições em Paracatu. Projeto Pequeno Circo da Firula de Paracatu realizará atrações para comemorar o Dia das Crianças. Residentes do Lar São Vicente de Paulo ganham um dia de beleza no encerramento da Semana do Idoso no município. E ainda, acontece amanhã em Paracatu a aguardada palestra sobre a análise do perfil comportamental. Estes e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite.
Começamos a edição de hoje falando das eleições. Nesse domingo, os brasileiros foram às urnas para escolher os representantes políticos. A disputa para a presidência da República terá o segundo turno entre Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT. Veja os números de votos de cada candidato. Em primeiro, Jair Bolsonaro, do PSL, com 46,03% dos votos. Em segundo, Fernando Haddad, do PT, com 29,28% dos votos. Os dois vão para o segundo turno. Em terceiro, Ciro Gomes, do PDT, com 12,47% dos votos. Em quarto, Geraldo Alckmin, do PSDB, com 4,76% dos votos. Em quinto, João Amoedo, do Partido Novo, 2,5% dos votos. Em sexto, Cabo Daciolo, do Patriotas, com 1,26%. Em sétimo, Henrique Meirelles, do MDB, com 1,2% dos votos. Em oitavo, Marina Silva, do Rede, com 1% dos votos. Em nono, Álvaro Dias, do Podemos, com 0,8% dos votos. Em décimo, Guilherme Boulos, do PSOL, com 0,58% dos votos. Em 11º, Vera Lúcia, do PSTU, com 0,05% dos votos. Em 12º, Emael, do DC, com 0,04%. E João Goulart Filho, do PPL, teve 0,03% dos votos. E uma corrida para o centro. Analistas políticos entendem que essa deverá ser a estratégia adotada tanto por Jair Bolsonaro quanto por Fernando Haddad na campanha para o segundo turno. Renovado e conservador são os termos que definem o Congresso eleito ontem pelos brasileiros. No Senado, 46 dos 54 cargos disponíveis serão ocupados por novos nomes. Na Câmara, cresceu a bancada de partidos de direita, como o PSL, que a partir do ano que vem só perderá em número de deputados para o Partido dos Trabalhadores. Eu acho que vai significar, em primeiro momento, um apoio maior às reformas econômicas que estão em discussão no Congresso desde os últimos anos, como a reforma da Previdência. E eu acho que a gente também vai ver um maior apoio para pautas da bancada ruralista, provavelmente pautas de interesse da indústria das armas. As pautas referentes a políticas sociais devem ficar em segundo plano. Teremos ataques a dois tipos de direitos. Em primeiro lugar, os direitos sociais, que já vinham sido atacados pela emenda do teto e também pela reforma trabalhista, e, por outro lado, os direitos civis, que são os direitos das minorias, os direitos das mulheres e assim por diante. Na corrida presidencial, o segundo turno, já antecipado pelas pesquisas, entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, se confirmou. Os candidatos defendem propostas distintas, em muitos casos até opostas. E o maior desafio está nas mãos do petista, que precisa angariar votos de presidenciáveis do primeiro turno e também do atual adversário, que recebeu 46% dos votos neste domingo. Depois do anúncio do resultado pelo TSE, os dois candidatos falaram. Jair Bolsonaro usou uma rede social para o primeiro pronunciamento como candidato em disputa no segundo turno. Ao lado do economista Paulo Guedes, o candidato do PSL agradeceu a votação, disse que o país está à beira do caos e que está confiante na vitória. Com a união de boas pessoas ao nosso lado, resgatando as nossas forças de segurança, valorizando as nossas forças armadas, valorizando a família, proporcionando um bom currículo escolar para os nossos filhos, temos sim como mudar o destino do Brasil. Fernando Haddad preferiu fazer o tradicional discurso cercado pela militância num hotel em São Paulo. Disse que vai encarar a campanha do segundo turno com senso de responsabilidade e que a arma será o argumento. Também disse que pretende unificar os democratas do país. Nós queremos unir as pessoas que têm atenção aos mais pobres desse país, tão desigual. Nós queremos um projeto amplo para o Brasil, profundamente democrático, mas também que busque de forma incansável justiça social. Para este professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, seja qual for o novo presidente do país, a polarização deve continuar. Penso que vamos continuar com a crise política. Essa eleição não é uma eleição que aponta uma mudança de perspectiva para o Brasil. A tendência é que ganhe um ou ganhe outro
o processo político continua se radicalizando, até pela posição das bancadas que os dois polos adquiriram no Congresso. E com os 29,2% dos votos obtidos pelo candidato Fernando Haddad no pleito deste domingo, dia 7, o PT apresentou seu pior desempenho em um primeiro turno presidencial desde 1998, quando o ex-presidente Lula obteve 31,71% dos votos válidos. A melhor votação do partido para o cargo de presidente foi em 2006, ano de reeleição de Lula. No primeiro turno, ele teve 48,6% dos votos e disputou o segundo turno contra Geraldo Alckmin, do PSDB. Em 2002, na primeira vitória lulista, e 2010, quando Dilma Rousseff venceu pela primeira vez, o resultado do PT foi parecido, 46,4% e 46,9%, respectivamente. A queda no desempenho do partido começou sob Dilma em 2014, uma eleição muito mais difícil para os petistas do que as anteriores. Fragilizada com a iminência da crise econômica e com os efeitos das jornadas de junho, a ex-presidente obteve 41,6% dos votos. No segundo turno, venceu Aécio Neves por uma diferença de apenas 3,3%. Na eleição desse domingo, o PT perdeu em 2 estados que vinham dando vitória à legenda em todos os primeiros turnos desde 2006, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que são, respectivamente, o segundo e o terceiro maiores colégios eleitorais do país. Por outro lado, com irrisórios 4,8%, Geraldo Alckmin confirmou a derrocada do PSDB nessas eleições. Seu total de votos, 5 milhões, foi menor, por exemplo, do que a quantidade obtida pelo tucano João Dória na disputa ao governo de São Paulo, 6,4 milhões. O desempenho de Alckmin na corrida presidencial foi, de longe, o pior do partido em todo o período de redemocratização. Até então, este posto era de Mário Covas, que obteve 11,5% dos votos e ficou em 4º lugar em 1989. A melhor votação para um presidenciável do PSDB foi em 1994, quando Fernando Henrique Cardoso foi eleito pela primeira vez. Na onda do Plano Real, ele ganhou 54,3% dos votos válidos. No pleito seguinte, repetiu a boa performance nas urnas e foi reeleito no primeiro turno com 53,1%. E o resultado da eleição para governador trouxe surpresas em diversos estados. Na hora de votar, o eleitor contrariou as pesquisas eleitorais. São Paulo teve uma das disputas mais acirradas. Às 10 da noite, o candidato do PSB e atual governador Márcio França ultrapassou o então segundo colocado Paulo Scaff, do MDB, e vai disputar o segundo turno com o primeiro colocado João Dória, do PSDB. No Rio de Janeiro, o juiz federal Wilson Witzel, do PDC, até então quase desconhecido do público, terminou a apuração em primeiro lugar e vai disputar o segundo turno com o ex-favorito Eduardo Paes, do DEM. Em Minas Gerais, outra surpresa. Romeu Zema, do Partido Novo, terminou a contagem dos votos em primeiro lugar e vai disputar o segundo turno com o também ex-favorito Antônio Anastasia, do PSDB. O resultado final da apuração mostrou que em 13 estados a eleição foi decidida em primeiro turno. Nos outros 13 estados e no Distrito Federal, a eleição para governador será decidida no segundo turno. O resultado da votação para o governo de Minas também trouxe uma surpresa. O crescimento do candidato Romeu Zema, do Partido Novo, que terminou o primeiro turno das eleições com uma grande vantagem e retirou da disputa o governador Fernando Pimentel, do PT. A abertura do primeiro boletim de urna do TRE em Minas foi em uma escola na região nordeste de Belo Horizonte e já dava uma prévia do resultado que sairia horas mais tarde. Para governador de estado, candidato Fernando Pimentel, 38 votos. Candidato Romeu Zema, 189 votos. Candidato Antônio Anastasia, 119 votos. Os 189 votos iniciais de Romeu Zema, candidato ao governo do estado, se transformaram em mais de 4 milhões de votos, quase 43% do total. Esse crescimento, que já vinha sendo registrado nas últimas pesquisas de opinião, colocaram o nome do Partido Novo no segundo turno das eleições estaduais. Zema ficou à frente do candidato do PSDB, o ex-governador Antônio Anastasia, que teve 2.800.000 votos, 29% do total, e também vai disputar o segundo turno.
O atual governador Fernando Pimentel, com 2.200.000 votos, 23% do total, ficou fora da disputa. O comitê do Partido dos Trabalhadores ficou vazio depois da divulgação do resultado. Em nota, o governador agradeceu os mais de 2 milhões de votos, lembrou que o resultado das urnas é soberano e que vai continuar defendendo que o amor e a esperança vençam o ódio e a intolerância. O candidato tucano falou sobre o resultado das eleições no comitê de campanha. Eu acho que cumprimos bem o nosso papel nesse primeiro turno. Um grande objetivo alcançado, que foi a retirada do PT, do desgoverno Pimentel de Minas Gerais, bem como a derrota de sua candidata ao Senado, Dilma Rousseff. Eu fico totalmente entusiasmado, animado com essa campanha ainda curta de 3 semanas, mas muito feliz e tenho certeza que a nossa proposta, mais uma vez, vai permitir ser levada a todos os mineiros e nós vamos, se Deus quiser, e eu tenho certeza que o será, no dia 28 de outubro venceremos as eleições de Minas no segundo turno para mais uma vez governarmos o estado de Minas Gerais. Romeu Zema foi recebido com festa por apoiadores em um hotel na região sul de Belo Horizonte. O Novo demonstrou que é possível uma outra forma de política, sem dinheiro público, sem tempo de TV e sem conchavos. E o resultado está aí hoje. Minha votação nesse domingo é a prova de que as pessoas estão cansadas dos políticos de sempre e estão prontas para o novo. Os próximos dias serão de muito diálogo para construir uma solução responsável para o Brasil e para Minas Gerais. Vamos conhecer o perfil dos 2 candidatos que irão disputar o segundo turno para o governo de Minas. Romeu Zema, do Novo, obteve quase 43% dos votos e Antônia Anastasia, do PSDB, teve 29% dos votos. Romeu Zema, do Partido Novo, tem 53 anos e mais de 30 de experiência administrativa. Nascido em Araxá, começou a trabalhar aos 11 anos, ajudando o pai. E teve muitas profissões antes de chegar a gerente comercial e diretor das empresas da família. Formou-se em administração pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e completou a formação em Harvard. Na década de 90, iniciou a ampliação do grupo Zema Holding, que possui hoje 430 unidades no estado e gera mais de 5.000 empregos. Entre as bandeiras que defende estão maior eficiência da máquina pública, combate ao desperdício e melhor gerenciamento do dinheiro público. O segundo colocado na votação foi o senador Antônia Anastasia, 57 anos, do PSDB, que já governou o estado de 2010 a 2014. Desde então, ocupa a vaga no Senado. É graduado e mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Iniciou a carreira política em 91, exercendo vários cargos administrativos no governo federal. No fim da década de 90, retornou a Minas, onde passou a ocupar cargos no Executivo Estadual até se eleger governador. No Senado Federal foram escolhidos ontem 54 dos 81 senadores. Em Minas, os eleitos foram Rodrigo Pacheco, do DEM, e Carlos Viana, do PHS. A maior bancada continua com o MDB, mas ela encolheu, passou de 18 senadores para 12. A segunda é do PSDB, que também diminuiu de 12 para 8. O DEM vai ocupar 7 cadeiras, são 5 na formação atual. O PDT dobrou a força, a partir de janeiro serão 6 senadores. O PT terá a 5ª maior bancada, com 6 senadores, hoje são 9. O PSD passou de 5 para 6. O PP manteve os 6 assentos. A Rede tinha 1 senador e terá 5. O PSB tinha 3 e também vai ter 5. PTB tinha 3 e passa a ter 4. O PSL não tinha nenhum senador e chega com 4 cadeiras. PR, PPS e PHS ocupam 2. Podemos, PRB, PROS, PRP, PSC e Solidariedade, uma cada um. Ficaram de fora nomes tradicionais da política que disputavam vaga no Senado, como a ex-presidente Dilma Rousseff e Eduardo Suplicy, Beto Richa e Marconi Perillo. O atual presidente do Senado, Eunício Oliveira, Edson Lobão, Romero Jucá, Lindenberg Faria e Roberto Requião não conseguiram se reeleger, além de Vanessa Graziotin, Jorge Viana, Cristóvão Buarque e Cássio Cunha Lima. O
O resultado das urnas também provocou mudanças na Câmara dos Deputados em Brasília. Partidos até então inexpressivos se transformaram em força política de um dia para o outro, como é o caso do PSL de Jair Bolsonaro. O PT, Partido dos Trabalhadores, elegeu a maior bancada, 56 deputados. A segunda maior bancada pertence agora ao PSL de Jair Bolsonaro, 52 deputados. O PP, Partido Progressista, ficou em terceiro, com 37 deputados. Em quarto, vem o MDB, antes o maior partido do Congresso, e o PSD, ambos com 34 deputados cada. Completam a lista das 10 maiores bancadas da Câmara o PR, com 33 deputados, o PSB com 32, o PRB com 30, o DEM e o PSDB empatados com 29 deputados cada. E o PDT com 28 deputados. Os outros partidos que terão representantes na Câmara Federal são o Solidariedade, com 13 deputados, o Podemos com 11, o PSOL e o PTB empatados com 10 cada, o PCdoB com 9, o Novo, o PPS, o PSC e o PROS com 8 cada, o Avante com 7, o PHS com 6, o Patriotas com 5, o PRP e o PV com 4 cada, o PMN com 3, o PTC com 2 e, finalmente, Democracia Cristã, PPL e Rede com 1 deputado cada. E o resultado do primeiro turno das eleições repercutiu fortemente no mercado financeiro. A Bolsa de Valores de São Paulo disparou mais de 6% na manhã de hoje, com destaques para as ações da Petrobras, que chegaram a subir 12%. No mercado de câmbio, o dólar abriu o dia em queda de mais de 3%, cotado a R$ 3,70. A votação expressiva de Jair Bolsonaro e o partido dele, o PSL, ter conquistado a segunda maior bancada no Congresso, animou os investidores que consideram o candidato mais alinhado às reformas econômicas. E olha só, o Prêmio Nobel de Ciência foi atribuído hoje a 2 norte-americanos. A Academia Real Sueca de Ciências anunciou hoje pela manhã o Prêmio Nobel de Economia para William Nordhaus e Paul Romer. Nordhaus é professor na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e considerado o mestre da economia relacionada às mudanças climáticas. Ele foi premiado pela integração das questões do clima com o crescimento econômico e vai dividir o prêmio com Paul Romer, ex-economista-chefe do Banco Mundial e reconhecido por estudar como as empresas podem produzir inovações a longo prazo. Em mais de um século de entrega do Nobel, foram atribuídos 586 prêmios a 892 pessoas e 24 organizações. Os ganhadores recebem um diploma, uma medalha de ouro e um cheque de $1 milhão. Todos os prêmios serão entregues dia 10 de dezembro, aniversário da morte do criador da honraria, o magnata sueco Alfred Nobel, químico e inventor da dinamite. Neste ano, a data também marca os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. No próximo bloco, veja como foi a votação nas cidades de Minas e também em Paracatu. Os números da votação dos candidatos de Paracatu na disputa de cargos para deputado estadual e federal. PM reforça esquema de segurança durante a votação no município e ainda, presidente do TSE, ministra Rosa Weber, reafirma a confiabilidade das urnas eletrônicas. Os detalhes já já. É bom ter uma administração parceira do homem do campo. Depois de 30 anos de espera, os moradores da aldeia de cima finalmente viram ser construídas as tão sonhadas pontes. Há tempos, precisava dessas 2 pontes, tão lindas como ficou, né? Então, isso aí traz prosperidade para a região. Todo mundo sente aquela confiança porque foi uma obra bem feita, bem concluída. Era ponte de madeira muito ruim, caminhão pesado não tinha possibilidade de passar. Agora ficou do jeito que estava precisando de ser. Batizadas de pontes Jorge Arida Vasconcelos e Raul Pérez da Silva, as obras resolvem problemas antigos da região. Já caí em pinguela, já rodou lata de leite, já rodou cavalo. E hoje, graças a Deus, nós estamos sendo privilegiados com essas pontes. Já as pontes para a comunidade é muito importante, porque nós precisávamos dessas pontes. A Prefeitura já entregou 16 pontes e outras 4 serão entregues, confirmando o nosso compromisso com o homem do campo. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações.
A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Fundação Casa de Cultura. 25 anos fazendo história. A Casa de Cultura tem oficinas de teatro, música, desenho e pintura, artesanato, o grupo de bordadeiras, capoeira e zumba. Tradição e cultura que se fortalecem através da arte. Eu sou apaixonado por teatro. Saber pintar sempre foi um sonho. Bordar é uma arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações.